Começou. Aqui não teve a notificação, deixa eu entrar no. Pra ver. Tá, começou. Tá vendo aí? Tá vendo, Nena? Beleza, eu vou postar lá o link, tá? Você quer mais alguma coisa? Como que tá aí? Coração. Bora falar um pouco? Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor, sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Hoje é uma noite muito especial, a gente tem um convidado especial aqui, o presbítero Nena, e nós vamos ter o nosso Falando de Milagres. Fica com a gente, passa o link aí para o pessoal que vocês conhecem, vai ser uma bênção. Boa noite, galera. A paz, tudo bem? Firmes e fortes. A gente vai dar um tempinho aí pra galera entrar. Eu pedi pra minha querida amiga Damares e o Rafael passarem o link aí nos grupos da igreja. Então só fiquem atentos aí, vai espalhando essa notícia aí. Já chegou o link aí, né? Tá tudo bem aí? Meio diferente, mas tá tudo bem. Por favor, nos ajudem aí com os comentários aí, se vocês estão nos ouvindo bem. A gente vai dar um tempinho pra galera entrar, pra galera falar, tá bom? Boa noite, galera. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo chegando? A minha esposa tá acertando o celular dela aqui pra gente poder participar. Deixa eu te ajudar. Pode, então vai na paz aí, vai. A gente tá sem contra-regra hoje. Então o Pedro tá ali olhando. E aí, Pedro, tá vendo alguma coisa aí? Tá todo mundo aparecendo aí? Já tem quantos aí? Ah, legal. Galera, já estamos aí com alguns minutinhos de transmissão. Muito bom. Deixa o seu comentário aí. A gente está nesse segundo dia de Falando de Milagres, né? Na primeira oportunidade nós tivemos aqui o Rafael, a Damares e Rafael, comentamos aqui sobre um milagre maravilhoso que aconteceu na vida deles. Foi a luta contra o câncer, né? E a gente falando sobre isso, né? Uma coisa de, sei lá, quantos anos atrás. E a gente foi vivenciando aquilo, né? E a nossa intenção é que possamos fazer outros Falando de Milagres. Nesse segundo estamos recebendo aqui o nosso amigo Laércio, também conhecido como Nena. Então, alguns da igreja sabem, né, um pouco da história do Nena. Ele é um milagre, então estamos aqui de novo do lado de um milagre. Amém. E antes de começarmos, eu queria ler uma palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Então eu queria que você continuasse aí divulgando, falando com seus amigos aí, seus grupos do trabalho, grupo da rua, grupo de amigos do futebol. Divulga. Vai espalhando. Nós vamos falar de milagre. Tô vendo aqui uma galera, ó, tem bastante gente já. Jocélia tá aqui, Karina Durães, Larissa Silva, que eu nem lembro quem é. Do Ítalo. Do Ítalo, eu acho que é. Ah, que legal. Aqui tá a Isabela, tá o Ivan. Galera tá chegando aqui, glória a Deus. André.
André, Joana, a célula da Cíntia. Estão dando uma dica aqui pra gente dar mais uma enroladinha. Pra galera entrando. Já estamos com um grupo bom aqui, graças a Deus. Então é isso, continua colocando esse link aí pra galera. A gente tem o hábito também de abrir uma sala de vídeo no Facebook mesmo. Então você compartilha abrindo uma sala de vídeo, compartilhando, as pessoas, seus amigos vão ver na sua área lá, então eles vão entrar, vão dar um toque aí, tá bom? Eu quero ler, na verdade é Mateus, capítulo 4. Esse texto eu li também na outra live, né? E é um texto muito interessante porque fala a respeito de um aspecto do que Jesus veio fazer. Então está escrito assim, a Suzana entrou aqui, ó. Francis lá de Beira. Patinha, saudade de você, Patinha. A minha cunhada Luciana, esposa do Laércio. Que legal. Lu Galdino, beijo, Lu. Olha só, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Esse texto fala sobre o ministério de Jesus e como é impressionante, né, Sr. Laércio? Como é impressionante o ministério de Jesus, quantos milagres, quantas curas, nós vemos até ressurreições. Então, assim, o ministério de Jesus é marcado por sinais. E quando o Senhor me deu a direção de termos esse programinha da família brasileira, falando de milagres, programinha da IPI, falando de milagres, porque eu comecei a olhar para a nossa igreja e comecei a ver, cara, quantas pessoas passando por experiências de milagre, quantas curas, quantas conversões, quantas libertações. Então você que está aí nos ouvindo, talvez você também seja um milagre, né? Então já você vai estar nessa poltrona aqui. Amém. Mas hoje nós estamos aqui para conversar com... Eu vou chamar de Nela, né, cara? Estamos em família, né? Pelo amor de Deus. Fala Laércio, vocês vão pensar que é outra pessoa. Quem é Laércio? Eu tô vendo Nela aí. A Lorena entrou aqui, a Francis deu um joinha aqui. Então, eu conheci o Nena há longos... Eu vou chutar aí uns 20 anos atrás. E eu vou dizer a primeira sensação que eu tive quando eu entrei na casa dele lá. Era uma situação difícil, porque ele tinha acabado de sofrer o acidente. Acabado não, porque ele já estava em casa, né? Depois ele vai contar os detalhes. Mas ele estava em casa, e aí eu lembro que foi eu, o pastor Eduardo. Nós não éramos pastores na época, né? Éramos aspirantes ali, começando a nossa caminhada, né? E aí eu lembro que a gente foi e falamos de Jesus e ministramos uma palavra que eu não lembro mesmo qual era, mas eu lembro que Deus tocou no seu coração naquele dia e você estava muito quebrantado, muito mexido, e eu ficava olhando, né, e ficava pensando, eu falei, cara, meu cara cheio de tatuagem, todo bombadão. Falei, será que esse cara, quando levantar da cama, vai mesmo seguir a Jesus? E querendo que isso acontecesse, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, Nena, a gente vai falar um pouco, a gente vai dividir a nossa live aqui, porque são muitos milagres, né? Mas nós vamos dividir em duas partes, que é, primeiro, essa questão do milagre na questão física. O acidente, né? Então, a gente vai começar por aqui e depois a gente vai ter um outro milagre que aí já diz respeito à questão espiritual, que é uma outra experiência também muito impactante, muito forte. Então, Nena, eu queria que você falasse um pouco como que estava a sua vida antes desse acidente. Eu sei que você estava fora da igreja, eu sei que você estava vivendo a vida doidada. É assim mesmo.
Mas conta um pouco aí como que estava antes do acidente, como que estava sua vida, como que estava aí sua caminhada. Amém. Bom, em primeiro lugar eu quero dar boa noite, né, a todos que estão nos assistindo, que estão aqui com a gente. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui na casa de vocês abrirem as portas, né, meu pastor ali, para a gente contar um pouco do que Deus fez, né, e Deus vem operando esse milagre, né. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Túnel do tempo. Eu quero te dizer também que a gente vai chorar um pouquinho, eu já falei isso com o pastor, entendeu? Não é nada combinado, mas é algo que ainda é muito presente assim na vida, né? Talvez alguém vai ter que sair daqui para pegar um lenço. Eu esqueci mas... o lenço dentro. Mas se alguém sumir porque foi pegar um lenço, mas fica aí que vai ser uma benção. Mas foi exatamente no ano de 2001, né? Era novembro, dia 24 de novembro de 2001. Então não errei, né? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Eu estava em casa numa tarde bem ensolarada, final do ano, verão arrebentando. Eu tinha uma moto muito da hora, que havia pouco tempo que eu tinha comprado, né? E eu estava em casa assistindo o Caldeirão do Hulk. É velho esse negócio também, né? Tava assistindo o Caldeirão do Hulk e estava em casa. Eu falei assim, caramba, eu tenho uma moto da hora aqui. Tô bombadão, que nem o pastor acabou de falar aqui, né? Eu malhava muito, muito, muito. Bombadão, tatuadão. E aí eu peguei, liguei minha moto e fui perto de casa, em um lava rápido que tinha, o pessoal, os amigos estavam lá bebendo, né? E eu peguei e fui até o lava rápido, encostei lá, fiquei acho que 10 minutos, o pessoal já estava saindo. E aí até um dos amigos que tinha bebido muito, eu não bebi, nesse dia eu não bebi, quando eu saía de moto eu bebia, mas quando eu saía de moto eu não bebia, né? Eu tinha esse dilema comigo, né? E aí um amigo até pediu, vai com o meu carro, deixa aí com sua moto, né, e tal. Eu falei, não, mano, você bebeu, levar com o carro mesmo, que já é perigoso, mas vai com o carro, né? E aí nós fomos pra casa, fui embora. Isso, chegando perto de casa, ali na rua que chama Irmã Dulce, a rua do Sesc, né? Quando chega em uma depressão, eu passei pelo carro, que eu estava atrás dele, estava acompanhando um amigo, eu falei, você passa na minha casa pra gente sair, eu vou guardar a moto. Nisso que eu passei o carro, veio um ônibus na contramão. E ali quando eu desviei desse ônibus, não foi o suficiente, o cara segurou e a minha perna bateu no para-choque do ônibus. E aí eu rodei no alto, caí no chão, meio atordoado, mas quando eu caí no chão, eu já fui meio que acordado com um jato de sangue no meu rosto. Que a minha perna tinha sido, assim, dilacerada, né? Os ossos estavam para fora, o pé estava torcido para trás e tinha um esguincho de sangue, assim, muito longe, assim, né? Que tinha rompido uma artéria. E aí eu comecei a gritar. Né? Não era de dor, era de medo, de desespero, de ver aquela cena ali, né? Se eu não me engano, parece que você quebrou aqui, aqui e aqui. Foram 3 quebras, virou para trás a perna. Na realidade, quebrou bem aqui no meio. Só que o friso do ônibus abriu a perna aqui, né? O friso do ônibus rasgou a perna. E na hora o meu pé ele virou todo para trás, ele torceu. E quando eu olhei aqueles 2 ossos assim para fora, aquilo me deu um desespero enorme. A carne rasgada e jorrando sangue. E aí eu me lembro que o motorista desceu e falou, o que você fez? E aí começou a entrar num dilema, aí passou uma pessoa e parou, e era uma amiga minha. Ela falou, Nera, você quer que eu ligue para sua mãe? Eu falei, por favor, liga na minha casa, né? E aí ela ligou, e eu me lembro que ela ligou, e quando eu vi ela caiu. Nossa. Ela não aguentou ver a cena, né? Ela caiu, desmaiou, e aí foi enchendo de gente, foi juntando pessoas. E o ônibus? Ele tentou fugir, e esse amigo que estava de carro deu ré, jogou na frente e ele parou. E aí o motorista até desceu, e aí ele quis colocar a culpa em mim do que tinha acontecido, né? E aí ele pediu desculpa. Mas aí quando eu vi já estava rodeado de gente, né? Você vai continuar, eu tô vendo aqui a Luceni,
Ah, Beijo, Lu, Fernando. Fernando, Dona muito Vilma, vocês. mulher de Deus, tá aqui com a gente também. Que bom. Cíntia, lá de Minas. O povo da IPI tá aqui. Lorena, Dona Dona Beth. Beth, Renan. A Glória a Deus. Renata também, a Rê falou aqui. Na verdade, a Renata, o Thiago, o Lucas, Suzana, a família São toda meus tava filhos. pra vir. É. Mas aí o frio. É. Frio não, né? A geada. Beijo pra você, Rê, Ti, Lucas, Suzana, um beijão. Muitas das pessoas que estão assistindo conhecem, né? Sabem um pouco dessa história, né? Participaram Sim. um pouco de tudo que aconteceu, né? E nessa hora que eu fiquei caído, foi juntando pessoas, eu sei que, assim, eu já não estava aguentando mais, porque já tinha saído muito sangue, sabe? O asfalto pegando fogo. E eu lembro que eu ainda peguei a camiseta, eu estava de tênis, de shorts e de camiseta. Estava sem camiseta, porque a camiseta estava na garupa da moto. E eu consegui alcançar a camiseta e amarrar na minha coxa, para diminuir um pouco o fluxo do sangue. E aí eu vi que chegou o pessoal, eu vi que chegou o Júnior, a Alessandra, eles estavam prontos para ir para um casamento, a Alessandra com um vestido de casa de festa, o Júnior de paletó e gravata, né? A Janete já chegou, a Janete ela tem um espírito assim para ajudar, ela já chegou, já me pôs na perna dela, porque ele tá queimando aqui, né? Já queria tirar a roupa, a camisa para pôr, para me sentar. E aí eles ficaram nessa afobação toda. Quando eu olhei, o Laerte estava encostado num canto assim, com a mão no queixo. Eu falei, cara, esse negócio foi sério. Porque o Laerte daquele jeito ali, né? E o Júnior do lado, eu sei que a família toda assim, sabe? E aí eu gritando, e aí eu ouvi o resgate chegou, né? E eu vi o enfermeiro falando assim, distrai ele, né? E aí nessa de distrair ele pegou o meu pé e voltou pro lugar. Ele virou ali na hora e voltou o pé pro lugar, né? Isso foi muito doloroso, né? Nesse tempo do acidente ali que o ônibus bateu em você, até a chegada do SAMU, sei lá... Demorou porque passou uma viatura da polícia e assim, graças a Deus era um cara que eu conhecia, o Hamilton, policial, e ele chamou pelo rádio, pediu urgência, né? E aí foi uma viatura, mas a viatura do SAMU que foi, ela ainda estava com problema. E aí eu lembro que eles me colocaram na maca, depois isso foi, eu acredito que durou entre 20 e 30 minutos. Nossa, aí pelo sangue que tava, foi quase tudo, né? Foi quase tudo. E aí quando eles me colocaram na maca, parecia que eu estava em um lago assim, porque tava encharcado de sangue a maca, né? E aí eles fizeram ali os primeiros socorros, fizeram o que tinha que fazer, me colocaram e me levaram para o nosso abençoado Hospital Grajaú. Né? Prepararam tudo, tinha uma amiga que trabalhava lá, eles prepararam. E quando eu cheguei lá, a primeira frase que eu ouvi é que o cara falou assim, a sua perna vai ser amputada. Para de gritar porque não precisa tudo isso não. E aí tudo bem, o Júnior ele andou comigo por dentro do hospital para fazer raio-x, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Como ele estava de paletó, achavam que, sei lá, que era algum advogado. Que não era. Mas aí tudo bem, passou essa euforia toda. Eu fui para cunhado tá aqui, ó, Diego Rodrigues Paulo. Cunhadão. Eu fui para cirurgia e eu só lembro do médico, do anestesista falar assim, agora você vai dormir. E quando eu acordei, depois de um tempo, não sei quanto tempo, o Laerte estava do meu lado, no quarto, né? Acredito que você acordou e procurou a perna, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, eu levantei o lençol, e aí eu vi a minha perna em cima de uma caixa e com 4 pinos. Nessa parte aqui, né? Tinha 4 pinos. Ainda sem gaiola, os pinos grandão. Era só pino. Aí eu dei graças a Deus, eu falei, nossa, minha perna tá aqui. Você faz ideia de quanto tempo passou pra você acordar? Não faço ideia. Mas assim, eu lembro só disso daí, de ter olhado a minha perna e em um outro momento de ter visto o Laerte do meu lado. E aí depois foram acho que 1 ou 2 dias, assim, de muita agonia. Por conta de anestesia, de remédio que estava tomando, mas foi assim, sabe, era aquela época de calor, muito quente, eu suava muito. E assim, foi um tempo de muita agonia. Até eu
saber o que estava por vir, de como ia, sabe? Foi assim muito, muito, muito difícil. E aí eu lembro que os dias iam passando e não tinha nenhuma melhora. Na realidade estava piorando, porque aí eu já não aguentava de dor. Tomando remédio, claro. Chamava os médicos, chamava a enfermeira e falava que não estava aguentando de dor, até que veio uma médica e ela falou: Laércio, não tem mais o que fazer, porque a gente já te deu morfina. E morfina eu só ouvia falar em filmes, né? Filmes de guerra que os caras... É quando o cara tá pra Mas morrer. É a última opção. eu já estava tomando morfina e não parava a dor, era muita, muita dor. E isso foi a primeira semana no hospital, a primeira de 3 semanas, né? E aí eu me lembro que na segunda semana, eles ligaram para um médico no domingo falando que não tinha mais condições, que não dava mais. E eu me lembro que esse médico chegou lá correndo: prepara o centro cirúrgico que a gente precisa levar ele agora. A gente fica sem saber a gravidade, mas aí quando a gente foi para esse centro cirúrgico, que eu voltei para o quarto, que quando chegou no outro dia, e eles tiraram a faixa, eu não tinha metade da perna, assim, do tecido, né? O tecido que envolve a perna, porque apodreceu, começou a necrosar. E se o médico não tivesse tido aquela providência de tirar todo aquele tecido que estava necrosando, teria perdido a perna inteira. E aí eu falei: meu Deus, eu não vou sair nunca mais desse hospital. Porque a gente entra para tomar uns pontos e fica 1, 2 dias, né? Quando eu vi aquilo ali... O osso inteiro de fora. Totalmente de fora, totalmente exposto. Você via onde estavam os pinos, onde tinha o furo dos pinos. E aí eles começaram a entrar com antibiótico, tomei muito antibiótico e foi combatendo aquilo ali, foi combatendo. E passou a segunda semana, e passou a terceira semana, e dor, e dor, e dor. Eu me lembro que na quarta semana, no começo da quarta semana, eu não aguentava mais. De dor, de febre, transfusão. A enfermeira disse que eu fiz 10 transfusões, teve que fazer 10 bolsas de sangue, assim, sabe? E, cara, como é terrível. É como se um corpo estranho estivesse entrando dentro de você, aquele sangue. Eu lembro que a minha mãe, ela ia todos os dias. Ela ia todos os dias lá para o hospital. E ela ficava, do horário que ela saía da escola, do trabalho dela, ela conseguiu com a assistente social, ela conseguiu ficar mais 2, 3 horas depois da visita, sabe? Pediu para estender um pouco. Isso, e ela ficava. E esse tempo que ela ficava lá, ela ficava massageando as minhas costas, ela ficava me levantando, levantando a minha perna, tirava a caixa que ficava em cima, assim, tirava um pouquinho. E eu sei que nesse dia chegou a minha mãe e meu pai, e eu lembro que eu falei para ela, eu falei: mãe, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais, e eu acho que eu não vou aguentar, não vou sobreviver. E ela falava: calma, meu filho, calma, Deus pode fazer, Deus é quem faz, né? E até aquele dia eu não tinha dormido no hospital, já se passavam 3 semanas, eu não dormia nem de dia nem de noite, de dor. Eu chorava o tempo todo de dor, de dor. É terrível. E eu falei isso para minha mãe, estava fazendo uma transfusão, eu estava morrendo de frio, a enfermeira falava que eu tinha que ficar descoberto para passar a febre, e eu falava: já que eu vou morrer, eu quero morrer pelo menos coberto, deixa eu matar esse frio que está acabando comigo, né? Eu estava morrendo de frio. E eu falei: mãe, ora por mim, porque eu não sei se eu vou aguentar não. E aí, pastor, eu sei que passou a hora da visita, minha mãe ficou mais um tempo lá. Aí chegou a hora dela ir embora e eu fiquei lá. E como o senhor falou, isso aí foi um período que eu estava totalmente desviado de Deus. Eu estava totalmente afastado de Deus. É esse ponto que eu ia interromper para te perguntar. Porque quando o bicho pega, a gente pede para alguém orar, né? Exatamente. Mas como estava a sua vida espiritual nesse momento do acidente?
Eu estava totalmente desviado, totalmente. Já tinha muitos anos. Já que tinha uns ficava fora 15 dele. anos. Uns 15 15 anos. anos. Uns 15 anos, porque eu me afastei da igreja quando eu tinha uns 15, 16 anos. Eu não queria acordar mais cedo para ir para a escola dominical, eu não queria mais ir para a igreja. Quando eu estava na escola eu tinha vergonha de falar que eu era crente, sabe? Então assim, eu queria viver a minha vida. Aquela fase que a gente quer viver a nossa vida, aquela fase de começo de juventude, que você começa a trabalhar. Eu queria curtir, eu queria andar, e aí nessa época eu tinha uma moto, eu estava com 31 anos, eu malhava há 10 anos, estava bem fisicamente, sabe? Então eu queria curtir. Recém-separado da mãe da Suzana, tinha um tempo que a gente estava separado, então assim eu queria aproveitar, queria curtir a minha vida e a maneira que eu achei foi essa. E eu estava totalmente desviado mesmo, mas... Na hora que você viu que o negócio estava feio, dona Vó, a hora. Aí eu falei para minha mãe, e assim, tem uma palavra que diz que quando a gente semeia, a palavra lançada, né, ela não é jogada ao vento, ela não é jogada fora, né? E eu sempre tive muito respeito em relação à igreja, em relação à minha mãe, ao meu pai, né? Então eu dava muito valor, eu não queria participar, sabe? Eu não queria estar indo para a igreja de manhã, não queria estar indo para a igreja de noite, sabe? Aquele negócio assim. Mas aí quando o negócio apertou, eu pedi para ela orar. E aí a minha mãe orou. E eu me lembro que eu não lembro nem de ter visto ela sair. Porque assim, eu apaguei. Na verdade você estava muito tempo sem dormir e aí a oração te apagou. Eu vejo de outra maneira, pastor. Foi um tempo que eu tive com Deus. Foi o meu primeiro encontro com Cristo, meu primeiro encontro com Deus. Assim, mesmo eu não sabendo, eu não assimilando as coisas, foi nesse dia. No desespero. No desespero, assim, quando eu falei que eu não aguentava mais, ali depois que a minha mãe orou, depois que a hora que eu estava ali naquela agonia, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu achava que eu podia, com a minha força, porque eu era forte, porque eu era novo, porque isso, eu posso com a minha força, eu vou sair disso, eu vou sair sem precisar de ninguém. Mas eu estava falando com a Flávia agora, eu sou totalmente dependente de Deus, e naquela época eu não sabia disso, mas eu já era. E eu tive a certeza de Deus falar assim, de Jesus falar assim, filho, eu estou aqui, sabe, de segurar a mão assim de Jesus, assim, de Deus assim, e ele falou, agora é comigo. Sabe, é nítido assim, Deus fala assim, agora é comigo. Sabe por quê? Porque você se rendeu, você entendeu que não depende de você e depende de mim. E eu me lembro que eu acordei no outro dia. Há 29 dias eu estava, há 25 dias eu estava naquele hospital sem dormir, sem me alimentar, porque eu não conseguia comer comida, eu não conseguia tomar café, eu não conseguia. Eu emagreci 25 quilos em um mês. Meu Deus. Em um mês, sabe? Em um mês não conseguia dormir, não conseguia descansar, não conseguia... Nada. E olha que naquela época não tinha televisão, não tinha nada. Eu sei que naquela época eles conseguiram levar a televisão para o meu quarto, levaram o meu videogame para o meu quarto, lá no quarto que eu estava. Eu ficava com o celular. Então assim, eles conseguiam levar fruta, que era a única coisa que eu conseguia comer, era uma fruta. Mas esse período todo eu estava sem comer. Era uma sexta-feira, quando eu acordei. Uma semana antes tentaram me levar para tomar banho, porque até então eu estava no leito e tomando banho com pano, sabe aquele banho? Um paninho mesmo, você molha o paninho. Lencinho umedecido. Exatamente, e desse jeito, há 25 dias eu estava dessa maneira, sabe? E aí, quando amanheceu, eu abri o olho assim, eu falei, onde é que eu tô, né? Tomou até um susto. Falei, o que aconteceu? Eu dormi. Eu falei, eu dormi. Não tô acreditando, eu consegui dormir. Aí o enfermeiro, o Eduardo, eu lembro do nome dele até hoje, o Eduardo, a Andréia, eles entraram no quarto. E eu falei, Eduardo, eu dormi, cara. Eu consegui dormir. E eu falei assim, eu quero tomar banho no chuveiro. Aí ele falou, André, eu não acredito, o resto quer ir no chuveiro, quer ir pro chuveiro. Eles tentaram me levar 2 semanas antes, e na hora que me tiraram da cama eu desmaiei, eu não consegui. Na hora que me tiraram para colocar na cadeira de roda, para levar pro banheiro, eu desmaiei, rodou tudo, eu desmaiei. Meu Deus.
E aí eles falaram, Laércio, quer tomar banho? Aí eles pegaram, me colocaram na cadeira de rosa, tá tudo bem, Laércio? Tá tudo bem, tá tudo bem. Me levaram pro quarto do lado, que só entrava com a cadeira no banho, esse quarto. Me colocaram debaixo do chuveiro e abriram o chuveiro. Meu Deus! Depois de quantos dias? 25 dias. Nossa. Meu Deus, cara, que bênção, que bênção. Nena, tá cheio de gente aqui. Entrou o Helder, entrou Glória a a Susana, a Sherida, a Juliane, Dona Beth, sua sogra, filha, Dona Cida Nascimento. Beijo, Dona beijo, Cida, gente. Lorene, a Vilma, Dona Azul. Dona Zumira, Dona Elisa, Larissa, tá uma galera aqui. Tá uma Glória a bênção. Deus, glória a Hoje é dia de grandes emoções. Tô me segurando aqui, meu Deus do céu, isso aqui é muito emocionante. Mas aí depois de 25 dias um banho. Eu tomei um banho e foi assim os 2 minutos melhores da minha vida, porque foi o tempo que eu consegui ficar debaixo do chuveiro. E aí eles me levaram de volta pro quarto, minha cama estava arrumada, eu consegui tomar um café. Comi o pão, tomei o café, comi a fruta. E aí a bênção foi... Hoje eu já falo como um cristão, como um servo, né? Mas assim, foi tão bom, porque nesse dia, quando passou a visita do médico, eles olharam minha perna, eu já estava acostumado, já tinha desistido de receber alta. Não sei se vocês me entendem, mas já tinha tanto tempo que eu já tinha desistido, já estava conformado. E aí Vou ficar muito tempo aqui. Isso, passou a visita médica, aí passou os estagiários com o médico, eles olharam a minha perna, tudo, né? E aí eles saíram, na hora que ele estava saindo, o médico colocou a mão no batente da porta assim e voltou. Ele falou assim, Laércio, você mora longe? Eu falei, doutor, da minha casa aqui dá uns 10 minutos. Então se por um acaso eu te der alta segunda-feira, você consegue vir aqui todos os dias? Eu falei, consigo. Eu consigo, de hora em hora, se o senhor quiser. Sabe, isso daí, meus amados, era o final de semana que antecedia o Natal. Era dia 23 de dezembro, né? Bem que você falou que no dia do acidente dava aquele solzão de verão. Sim, foi no dia 24 de novembro, né? E aí era dia 20, acho que era dia 23, aí sábado dia 24, segunda era dia 25. E aí a gente sempre fez, lá na minha casa, minha mãe sempre fazia, né? A ceia de Natal, essas coisas, e não ia ter. Não, ele tava... Sem clima. Não tinha nada, não tinha como, né? E aí eu me lembro que eu peguei o celular e liguei, eu não conseguia, sabe, assim, chorando, falando, gente, eu vou ter alta segunda-feira, né? E foi aquela alegria, mãe, Nena, vai ter alta, e vai, não sei, sabe? E aí foi o final de semana mais demorado da minha vida. Porque era uma sexta-feira e tinha o sábado e domingo para chegar na segunda. Geralmente é o contrário, né? Geralmente passa rápido, porque é rápido porque chega a segunda. Mas no caso foi o contrário. Foi muito demorado e eu me lembro que quando chegou no domingo, é até engraçado, porque o tempo que você fica no hospital, você fica só com camisola, né? E aí chegou no domingo, eu falei, gente, amanhã, pelo amor de Deus, traz roupa pra mim, porque não tinha nada de roupa, né? Não posso sair de camisola, né? Não dá pra sair de camisola. Não, a gente traz. Eu falei, eu não vejo a hora de poder vestir uma cueca, eu tô, sabe, tava 30 dias lá sem, só de avental. E aí tudo bem, chegou o dia, amanheceu, no hospital a gente acorda às 5 horas da manhã e aí o dia fica mais comprido ainda e tal, chegou a hora da alta. E aí chegou o pessoal e eu todo feliz que ia sair. Cadê minha roupa? Cadê, Juraci, a roupa do Nena? Cadê? Vixe, tá no carro. Não, esqueci em casa. Eu falei, não acredito, como é que eu vou sair agora? Camisola. Aí a assistente social autorizou eu sair com a roupa do hospital. Ela autorizou. Irmãos, pastor Flávio, eu fui para casa, mas eu fui para casa com muito medo. Eu imagino. Sabe? Com aquela perna, com aqueles ferros na perna. Aí já tava com a gaiola, né? Não, eram uns pinos, eram 4 pinos. Fui para casa. Eu sei que teve todo um aparato, eu agradeço muito, muito, muito a minha família, assim, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, porque foi o que me deu força para vencer. Eu lembro que eles falavam assim, se cuida aí e deixa aqui fora que a gente cuida. A Suzana tinha uns 4 anos nessa época. A Suzana era novinha, era o meu bem maior, assim, era o único bem que eu tinha, era
era a Suzana, né? E eu tinha muita saudade. Eu lembro que uma vez no hospital eles liberaram para que a Suzana entrasse, para eu poder ver, para me animar, sabe? E eles sempre falavam assim, se cuida aqui dentro, que lá fora a gente está cuidando. Pode ficar tranquilo que a gente está cuidando da Suzana. A gente está cuidando. Agora você precisa lutar aqui dentro. E isso ficou gravado. Eu precisava lutar, eu precisava, sabe, ter força para não decepcionar eles de fora, sabe? Para não decepcionar a minha família. E isso ficou muito forte para mim. E aí quando eu voltei para casa, foi uma festa, movimentou o bairro inteiro, sabe? Foi uma loucura, assim, que eu acabei de chegar, encheu a casa de gente. E foi um negócio assim, sabe? Muito, mas assim, a hora que parou tudo, me deu aquele medo, porque eu não tenho um botãozinho para apertar e a enfermeira vai vir. Eu não tenho um botãozinho para apertar e eles vão me dar um remédio. E agora? Né? Não, e essa coisa do remédio na veia, você sentir tanta dor, é mais forte, né? Sim. E aí você tá em casa, é diferente, é viral, então se vem aquela dor insuportável, né? Mas aí, sabe, foi bênção, porque aí no dia 20, isso era no dia 24, quando eu tive alta. No 24 dia 20, de dezembro. 24 de dezembro. Caramba. No dia 25 de dezembro, que era Natal, o Júnior me pegou e me levou para o hospital. Me levou para o hospital porque foi o combinado, né? Eu vou te dar alta, mas eu quero ver você todos os dias aqui. E aí me levou para o hospital, mas assim, eu passei uma noite tranquila, consegui dormir com todo esse medo. E aí eu voltei para o hospital, o Júnior olhou, eles tiraram o curativo. Eu me lembro que em uma dessas voltas, quando o Júnior foi comigo, eles me levaram para um andar. E aí o Júnior entrou comigo, né? Até então, a minha família, quem ia me visitar, ia e via a minha perna enfaixada, o pino e via a perna, né? E eu me lembro que quando a gente foi nesse dia da visita, eles chamaram os médicos lá para olhar e para avaliar se podia fazer enxerto, né? Porque tinha perdido todo o tecido, então tinha que fazer um enxerto. E aí eu me lembro que a enfermeira entrou, ela foi tirando curativo, o Júnior estava num cantinho assim, sabe? Olhando, e ela foi tirando curativo, e aí a hora que apareceu aquele buraco com 4 pinos encravados no osso, o osso todo para fora. Um negócio muito esquisito, muito estranho. É chocante até. E aí o Júnior viu aquilo, o Júnior estava naquele cantinho, sabe quando a pessoa vai escorregando assim, de costa na parede, vai escorregando, põe a mão na cabeça. O Júnior, ele fez isso porque ele viu a seriedade do negócio, e aí o médico falava, nossa, tá bonito, cara, tá sangrando, acho que vai dar pra gente fazer um enxerto sim, vamos esperar mais uma semana aí, mas tá bonito, viu? Aí o Júnior falou, cara, o médico tá bonito, meu. Imagina como ele tava, né? E aí eles enfaixaram de novo, eu voltei para casa, mas ficou nessa de estar indo sempre. Foi um período muito, muito, muito desgastante. Mas assim, eu me lembro que para sair de casa eles tinham que me colocar na cadeira de rodas e em casa tem escadas, né? E eles desciam comigo, colocavam no carro. Assim, foi muito trabalhoso. Em uma dessas visitas também, isso depois o Júnior me contou. O Júnior sempre quem ia no hospital era o Júnior e meu pai. Eles iam nessas fases. E aí um médico falou para o Júnior que era uma questão de dias para amputar a perna, porque a minha perna estava apodrecendo, estava fedendo, né? Ele falou, você já sentiu? Ele falou, mas esse cheiro é da perna do Simão. Está apodrecendo, então, cara, não tem muito o que fazer. Mas como para Deus as coisas não tem impossível, apareceu um médico abençoado que eles chamaram, que era o único especialista que tinha lá de Lizarov, que é essa gaiola que coloca na perna. E aí eles falavam de fazer transporte, eu não entendi o que era esse transporte. Aí vem na quinta-feira, que esse médico só está na quinta-feira. E aí nós fomos na quinta-feira, ele fez uma avaliação e marcou mais uma cirurgia. Vamos fazer o transporte. Aí eu fui para essa cirurgia, quando entrei na sala de cirurgia, eles tiraram, né, anestesiaram, fizeram todo o procedimento, e aí tiraram os pinos, que tinha esses 4 pinos, e aí depois que eu fiquei sabendo, né, mas na hora lá, as ferramentas básicas cirúrgicas era furadeira, talhadeira e marreta, porque
Eles tiraram 12 centímetros do osso, por conta desse negócio de ficar sem o tecido, o osso amarelou, perdeu a vitalidade. E aí ele não calcificava, ele não colava mais. Aí os do osso aqui em cima. Meu Deus. E eles colocaram a gaiola, ele colocou a gaiola. Parafusos, tiveram 23 pinos na minha perna, pinos externos, mas eram todos eles grudados no osso. Por quê? Tirou esses 12 centímetros aqui e aí ele trincou o osso aqui embaixo. Cara, 12 centímetros é isso aqui. Isso aí. Tirou Arrancou isso aí do osso. Desse osso da canela. É, desse osso da canela. E aí encheu de coisa pra ele esticar. Não, A aí gaiola. colocou a gaiola. Aquela gaiola, quando coloca, é porque teve perda óssea. E aí, qual foi a ferramenta que eu usei? De 6 em 6 horas, que nem a gente toma uma aspirina, toma um remédio, era uma chave 10 que eu soltava a porquinha, porquinha, porquinha e apertava todos os dias, por 2 anos. Para esse osso que estava bom subir e colar no osso aqui em cima. E aí, como Deus é perfeito, esse pedaço aqui de 12 centímetros que ficou aqui embaixo vazio, ele foi granulando, regenerando e cresceu o osso de novo. Meu Deus. Milagre. Eu tava olhando aqui, estamos ao vivo, né? Estamos em Portugal. Márcia está lá nos vendo. Beijo, Márcia. Tem parte disso. Tá a Glauce, tá o Braulino, tá a Rosa, Patilene. Pati Silva, Beijo, Pati. Dona Odete, Lúcia, do Seu Aparecido, a Lorene tá aqui. O pessoal tá tudo com aquelas carinhas de... Braulino, Simone. É forte, né, cara? E eu fico vendo a mão de Deus, né? A mão de Deus. Os detalhes, né? Então, numa pessoa que passou e te viu, na família que ainda não tinha ido no casamento, que se tivesse ido, talvez. Sim. É um médico especialista. Então, é Deus, né? Sabe, e assim, é o que eu estou falando. Essa época eu ainda estava bravo com Deus. Por que que Deus, na melhor fase da minha vida, deixou que eu sofresse um acidente desse? Por que que Deus fez isso comigo? Caramba, todo mundo fala que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Sabe, na minha ignorância, no meu afastamento, na minha falta de conhecimento de Deus, eu coloquei a culpa toda de Deus, de um processo que quem fez fui eu. Sabe? E assim, Deus só foi me abençoando, abrindo portas. Teve um tratamento que eu precisei fazer às pressas, que custava R$6.000. E uma amiga da minha mãe, chamada Geralda, uma mulher abençoada, ela tinha esse dinheiro, ela emprestou para minha mãe, ela não cobrou nenhum juros, eu paguei conforme eu ia recebendo, a gente ia pagando e devolvendo para ela. E eu fiz esse tratamento, que foi um tratamento chamado oxigenoterapia, que é a base de oxigênio puro, né? Fiz esse tratamento e isso foi depois de ter colocado a gaiola. Então, assim, Deus ele já estava cuidando ali, sabe? Fazendo com que o que os médicos diziam que ia ser tirado não acontecesse. Teve uma frase muito forte, pastor. No primeiro mês, quando eu voltei no Natal para fazer esse curativo, quando eu estava passando pelo corredor, o Júnior estava comigo, foi no dia que o Júnior estava comigo. E aí um médico estava no balcão, ele me viu, ele falou, para aí. Aí ele falou assim, você teve aqui há um mês atrás, não teve? Mais ou menos um mês atrás, foi você, né? Eu falei assim, ele falou, foi você. Cara, você está vivo. Desse jeito, o Júnior estava comigo. Era um médico. Era um médico, ele falou, você está vivo e ainda está com essa perna. Ele falou, eu fiz os primeiros socorros em você aqui no hospital. Meu Deus, pensou que você não ia nem sobreviver, quanto mais está com a perna. Ele falou, o que eu podia ter feito, eu fiz, que foi lavamos, colocamos o fixador e costuramos. Você está vivo. O médico ficou assim admirado de me ver vivo e de ver com a perna. Glória a Deus. E esse foi um detalhe que mexeu demais. E assim, né, eu acho interessante assim como Deus permitiu também que você ouvisse isso, para você entender que Ele estava agindo em toda essa situação, né? Sim. Porque assim, talvez se você não ouvisse, você não soubesse da gravidade de tudo isso. Exatamente, mas Ele usou um profissional da saúde, um médico, para constatar que você era um milagre. Tinha sido um né? milagre. E E isso daí foi no decorrer de toda a caminhada. É que nem vocês estão vindo, são 19 anos e até hoje a gente ainda mexe nessa perna, Deus ainda opera, Sim. sabe? Então assim, os milagres, Deus vem cuidando.
né? Então assim, foram 13 cirurgias que eu fiz nessa perna. Eu não sei se eu posso mostrar aqui, se eu posso... Eu só não sei se vai aparecer porque a gente tá Eu acho que um aparece. pouco acima do joelho aqui. Aparece, câmera. aparece sim, ó. Dá pra ver. Eu vou mostrar aqui, ó. Mas primeiro eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Vou mostrar a perna como ela era, a boa. Eu vou te mostrar como que ela ficou. As pessoas me veem na igreja, me veem nos lugares, andando para lá e para cá, mas tá sempre de calça, então não faz ideia de como que é. Então a minha perna ficou dessa maneira. Depois de 13 cirurgias, fixador, enxerto de pele, enxerto de tecido de carne, perdi o movimento dos pés, não tenho movimento no pé, não tenho ligamento no joelho, a circulação é comprometida, mas Deus cuidou de tudo, Deus operou um milagre, Deus, sabe assim, cuidou de todos os detalhes, em todas as cirurgias que eu fiz, sabe, nesse período todo são muitas, se a gente for falar aqui, se eu for falar aqui de tudo que aconteceu, a gente fica um tempo enorme aqui, mas assim, só para vocês entenderem que assim, Deus cuidou de tudo, e vem cuidando, cada dia que assim parece que vai, alguma coisa vai dar errado, Deus entra com providência. Vocês ainda vê esses curativos aqui, é porque teve osteomielite. Osteomielite é uma infecção dentro do osso, né? Quando eu fiz a câmara hiperbárica, o tratamento com oxigênio, foi para expelir essa infecção. Nena, vai só um pouquinho mais com a cadeira, empurra a cadeira. Isso. Aí? Que aí aparece mais bacana. E esse tratamento ajudou que tirasse um pouco dessa infecção. Mas quando ela volta, acontece isso. Abre de dentro para fora, abre pequenos buracos e sai a sujeira que tem. Então assim, Deus é perfeito em tudo, né? E ficou essa sequela. Teve uma coisa assim que agora, logo depois que a gente teve lá em, a gente foi em Minas, lá na igreja de Minas, que eu até, Conversão em Minas, Nova Resende. Nova Resende, que eu até dei um testemunho lá, e eu até falei que com perna ou sem perna, né, eu quero louvar a Deus e quero servir a Deus enquanto eu tiver vida, né? Porque Deus, ele já tinha me confortado de que assim, eu já curei, a sua perna já está sarada, né? Essas coisas que estão acontecendo são consequências da gravidade, né? São consequências, você vai ter que viver e vai ter que ficar assim do jeito que está, né? E assim eu vou te dando escapes para você poder continuar. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente fala assim, mas se curou, tinha que estar igualzinho a outra. Não tem. Tem marcas que a gente vai carregar para a vida toda. Sim, sim. É como o pecado. O pecado a gente é perdoado, Deus nos perdoa. Mas nós vamos ter uma consequência por conta daquele pecado. É a ideia da cicatriz, e acaba sendo também, a cicatriz traz lembrança. Sim. E no teu caso, a lembrança de uma virada na tua vida, porque você estava, como você disse, né, vivendo independente de Deus e Queria curtir. E aí parece que Deus te deu calma. Ele permitiu algo que calma. Sim. A gente está com 47 minutos de live. Sou controle aí, pastor. Estamos caminhando bem. Mas eu queria que você falasse quando que virou essa chave, porque você comentou que você estava revoltado com Deus. Por que o Senhor permitiu e tal, e quando que você entendeu, cara, Deus permitiu e foi para o meu bem, e como que foi esse depois, né? Que aí eu sei que você está aqui hoje, então você voltou para a igreja. Quando que você virou a chave para entender, não foi uma coisa ruim de Deus, foi algo que sim, foi ruim, claro, mas Deus transformou em bem e foi Deus no controle disso. Pastor, teve algumas situações. Uma, quando eu ainda estava no hospital, teve um pastor que foi me visitar e quando eu acordei ele estava do meu lado assim, né?
E aí ele falou, como é que você tá? Ele perguntou como é que eu tava, eu falei, ele, você se arrepende do que você fez? Eu falei, eu me arrependo. Ele se arrepende mesmo, né? E aí ele foi de uma certa maneira, ele foi assim, colocando mais peso em mim, sabe? Quando você sair daqui, você volta para a igreja ou você vai continuar vivendo a vida que você queria estar vivendo? E não sei o que, não sei, sabe? E eu falei, se eu sair daqui agora, eu vou morar dentro da igreja. Se o senhor me tirar daqui, eu vou morar numa igreja. Né? Porque o que eu queria era sair dali. Mas hoje eu vejo que foi uma fala que não precisava ter, porque a própria consequência que eu estava vivendo, o dia a dia que eu estava vivendo, já me acusava demais de tudo, sabe? E assim, era um momento de fragilidade, que se o cara falar assim, se você pular daqui, lá embaixo, você tá livre, né? E então você concorda com tudo, né? Uma outra situação que foi boa, foi quando vocês foram em casa. Naquele momento eu não queria vocês ali de jeito nenhum. Eu falei, meu, que esse cara chato. Eu imagino. Foi o senhor ainda não era pastor, o molecão chegou lá, todo papá, Flaviane, o Eduardo, né? O pastor, outro dia eu falei Dudu, um membro da igreja dele foi o pastor Eduardo. Eu falei, o pastor Eduardo. Dudu não, eu falei. Só para os íntimos, né? Aí o pastor Eduardo, se eu não me engano, era a Cíntia ou a Lívia que estava também, tinha mais gente. Não vou me recordar quem estava, a gente foi num grupo. E eu falei, que esse cara chato, meu, eu quero ficar aqui assistindo na televisão, quer que eles venham aqui falar de Deus? Eu falei, se Deus fosse bom, ele não tinha deixado eu aqui e tal. Mas aí vocês foram e assim, começou. A minha mãe me chamava para vir para a igreja, eu ia para a igreja com aquele sentimento de que estava pagando meus pecados. Pagando penitência, né? Pagando uma promessa, porque eu falei lá no hospital, que eu falei que quando eu saísse dali eu voltava para a igreja. E aí eu ia para a igreja com um monte de gaiola de ferro na perna. Teve uma vez que teve não sei se foi um day camp, ou foi um acampamento no sítio dos padres, alguma coisa assim, teve um negócio assim. E minha mãe falou, vamos filho, que vai ser bom, vai ter um monte de gente. Meu, eu queria estar em qualquer lugar, menos ali, porque eu era o motivo de todo lugar, porque, meu, aquele cara com um monte de ferro na perna, então assim, despertava curiosidade em todo mundo. E o mau cheiro, porque aquele mau cheiro continuou comigo por muito tempo, até hoje eu ainda sinto um pouco do cheiro que impregnou, sabe? Aquele cheiro, de uma vez eu estar sentado na calçada e uma amiga sentada do lado falou, nossa, tá um cheiro de carniça aqui, vocês estão sentindo? E aí a Janete até falou assim, a perna do meu irmão. Ela, ai, desculpa, sabe? Mas tava esse ponto, sabe? Então assim, eu ia para a igreja, mas eu não queria ir para a igreja, eu ia porque a minha mãe estava chamando, isso mesmo, depois do acidente. E aí foi indo, tirou, passado um tempo, tirou a gaiola, né? Comecei a andar de muleta de novo, aí foi indo, voltando para a igreja, aos poucos, voltei para a igreja, mas eu voltei como aquele que só ficava vendo os defeitos, sabe? Eu estava dentro da igreja, mas eu só ficava apontando os erros. Eu estava dentro da igreja, mas eu falava, se alguém falar alguma coisa que me contraria, eu vou embora. Sabe aquele negócio assim de... Meio armado, né? Sabe, quando eu voltei para a igreja, eu já quis entrar para o grupo de louvor, né? Para o ministério de louvor. Eu falei, cara, acho que eu tenho uma vozona boa, acho que eu cantei, eu era... Não melhorei nada não, mas até eu quis entrar para o grupo de louvor. E aí entrei para o grupo de louvor, fazia parte do ministério. Com um tempo fui eleito a diácono, né? Passei a ser diácono na igreja, e aí aquele negócio vai, sabe? Eu sou alguém aqui nessa igreja, eu já sou alguém assim, sabe? Eu digo que é uma religiosidade que eu criei, assim, de querer fazer as coisas assim. Se alguma coisa não acontecer do jeito que eu quero, então eu saio dessa igreja. É grave, né? É ruim, né? Você não vive assim para Deus. Você quer viver de aparência para as pessoas, sabe? Você quer poder fazer parte de um ministério. Você quer poder ter autoridade, sabe? Querer mandar alguma coisa. Se esse cara está fazendo, por que ele pode fazer isso? Eu estou aqui na igreja há 15 anos, o cara chegou agora e já está fazendo isso, por que não sou eu?
sabe? E eu voltei com essa mentalidade. E aí eu me lembro que o Júnior sempre falava que ia ter um evento, ia ter um negócio na igreja, né? E aí ele falava, ele falou assim, muita gente, que muita gente vai se decepcionar. Muita gente vai achar que é isso e não é. Eu falava, caramba, será que sou eu? Será que ele tá jogando indireta pra mim, né? E aí eu falei, eu não sei se eu vou nisso não. Eu lembro que quando começou o estudo das células, querer montar células, que o senhor queria montar as células, a Rê falou assim, o pastor está chamando primeiro da liderança, né? Os diáconos, presbíteros e tal. Eu falei, eu vou porque você está aí. Então, vamos lá, né? Miserável. E aí a gente entrei assim sem entender, sem saber o que era. Que ia ter células nas casas, que ia montar estudos nas casas. E eu fui porque a minha esposa estava indo. Simplesmente dessa maneira. Glória a Deus pela vida da Renata. E aí quando foi fazendo os estudos e tal, mas assim, sempre com aquele coração duro. Sabe, a gente fala assim que a gente é crente, mas muitas vezes a gente é religioso. A gente fala que a gente é de Deus, mas a gente quer viver a nossa vida, sabe? E o que eu queria era isso. Eu queria estar numa igreja, porque eu estava cumprindo aquilo que eu falei quando eu estava no hospital. Eu saí do hospital e voltar para a igreja, mas eu queria continuar vivendo a minha vida. Queria continuar, sabe, sendo explosivo, sendo ignorante, né? Sendo estúpido, que nem eu era, dentro da minha própria casa, né? Muitas vezes, para mim tudo tinha que ser resolvido no braço, tinha que ser resolvido na mão. Na sua força. Pelo grito, né? Desse jeito. Então, eu voltei para a igreja, eu acredito que eu ainda vivi, então, toma cuidado, crentes, porque eu acredito que eu ainda vivi uns 8 anos dentro da igreja dessa maneira. Eu vivi uns 8 anos dentro da igreja sendo esse religioso. Por que fulano entrou dentro da igreja de bermuda? Por que fulano pode fazer isso? Aqui é um lugar sagrado. Será que o cara está vendo que aqui é um lugar sagrado e está fazendo coisa... O cara da bermuda. Sabe? Então, assim, é aquele ponto que você vai olhando que a sua opinião é a que tem que prevalecer. E aí você olha para o pastor e fala, será que o pastor não está vendo isso? Será que o pastor não está, sabe? E aí você acaba criando até uma divisão, uma rixa com o seu pastor. Nessa época, eu estava dessa maneira. Eu estava indo para a igreja, eu estava fazendo as coisas na igreja, mas estava fazendo só de aparência. Contrariado, questionando. Dessa maneira. Aí quando surgiu o evento. Aí veio o evento, e no dia do evento, no dia do imersão, eu acho que vocês sabem que a Elaine teve um problema também, né? Ela teve lúpus no começo e teve uma fase muito difícil da vida dela que ela estava fazendo hemodiálise. Ela teve que fazer sessões de hemodiálise. E com toda essa braveza minha ainda, eu levava ela, né? Eu ia levar ela lá na Bresser para ela fazer a hemodiálise. Era de manhã e às vezes era à tarde, né? E nessa sexta-feira, que era a noite do evento, eu tive que levar ela, né? Era à tarde. Eu levei ela lá para fazer a hemodiálise. E falando assim, tomara que atrase lá para eu chegar já ter acontecido. Sexta-noite já ia ter a saída para a imersão. Exatamente. Primeira imersão da IPI. Foi a primeira imersão. 6 anos atrás. Eita glória. E aí eu falei, tomara que atrase lá a hemodiálise dela lá e a gente pega trânsito e não dê tempo para mim nem ter que ir, né? E a Rê ligando, Nena, a gente vai, né? Não sei o que e tal. Eu falei, eu tô aqui com a Elaine. Ninguém, para ajudar ela, ninguém quer. Fica aí o Júnior na igreja, fica a mamãe na igreja, a Alessandra para a igreja, mas cadê que alguém veio trazer ele no hospital? Ninguém quer, só sobra para mim, sabe? Desse jeito assim, né? Falei assim, então, aí depois fica falando que ainda tem que ir para evento, que ainda tem que ir para imersão e não sei o quê. E no meu pensamento estava aquele negócio que a gente falava, muita máscara vai cair nesse dia, né? Muitas coisas vão acontecer. E eu já estava torcendo para que não desse tempo para eu chegar, né? E aí foi, a hemodiálise correu no tempo certinho, direitinho.
Aí ele entrou no carro, peguei a Elaine, a gente veio, eu ainda vim rápido, ainda levei uma multa nesse dia. Cheguei em casa, a Rê falou assim, ó, suas coisas já estão arrumadas, já arrumei nossas coisas pra gente poder ir. Eu falei, ó, Rê, eu vou falar mais uma coisa. Se chegar nesse lugar e alguém falar alguma coisa que me desagrade, que venha de confronto a mim, do mesmo jeito que eu tô indo, eu volto. Eu vou com o meu carro e se acontecer alguma coisa, se você quiser, você fica lá, mas eu venho embora. Foi desse jeito, ela é testemunha disso, porque foi desse jeito. E eu tava com o coração assim armado mesmo, fechado, porque eu não queria ir, não queria, mas como eu era um diácono da igreja... Tem que manter meu status, né? Entendeu? Tem que participar. Como eu era alguém que estava do louvor, eu tenho que ir, porque eu sou exemplo para outros, sabe? Mas assim, o coração todo destruído, todo cheio de ódio. E nós fomos. Aí nós fomos. Chegamos lá, estacionamos os carros, aí eu falei assim, acho que agora a gente vai dormir. Aí eu só vi o pessoal, não, leva todo mundo lá pro templo lá, leva todo mundo lá para aquele salão lá. Aí eu já vi o pastor Aymar com aquele olhão dele assim, você vê só o branco do olho assim, né? Falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E o frio de Um congelar. frio, lá em Tapicirica, né? É, tava muito frio. Bem frio. Aí todo mundo sentado ali naqueles banquinhos ali. E aí todo mundo sentou. Aí daqui a pouco veio aquela voz fina e alta, pastora Jucineide. Quando ela deu aqueles primeiros gritos, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aí que ela nem grita. E aí começou a ministração, né? Começou a ministração de Peniel, né? E aí começou a falar, e eu olhava pro banco, tava o pastor Fábio assim de perna cruzada de um lado, com a Flaviane grudada nele, o Júnior do outro lado, e ela ministrando e falando, né? E eu falava assim, eu falava, caramba, será que ela não sabe que a gente é de uma igreja? Será que o pastor Fábio não falou para ela que a gente já é crente? É crente. Pra falar de jeito para mim, não concordo com isso não, sabe? Começou a falar, começou a ministrar, né? Falar de Jacó e aí foi indo, aí foi... o pau comendo. Quando chegou no final, Flávio, que ela falou, fica de pé no teu lugar, vamos tirar as cadeiras, apaga as luzes. Eu falei, vixe, falei, acho que é agora que vai acontecer aquilo que o Júnior falou. É a hora das máscaras. Eu sei que eu encostei em uma coluna e fiquei ali quietinho naquela coluna, com medo de acontecer alguma coisa, né? Fiquei grudado ali na coluna. E aí passou o tempo, teve uma sopinha e a gente foi dormir. Ainda não vou embora ainda. Não, foi dormir, né? Quase, mas ainda não. Aí quando chegou no outro dia, levantar cedo, logo cedinho, é uma benção, né? Eu não gosto de levantar cedo. Levantar cedo e ir para ministração de novo, eu falei, caramba, meu, que negócio é esse aqui, né? Que hora é a piscina? Que hora é a diversão? Eu achei que era um day camp, né? Ministração de novo. A galera tá lembrando aqui da primeira imersão, falando que tava frio. Ah, que bênção. Deu saudade agora. Eu falei, ministração de novo, eu não acredito, né? E aí foi pra ministração de novo, e aí foi acontecendo. Aí sabe quando... naquela hora ali eu ainda não estava percebendo isso, mas sabe quando o negócio já vai vindo de encontro àquilo que você é? Assim, quando aquela palavra ela vem e fala assim, o que você está fazendo, o que você está fazendo de errado, cara, você está estragando a sua vida, você está sendo um egoísta, um ignorante, e você não está conseguindo ver que Jesus deu a vida dele por você. E aí foi ministração e ministração. Aí daqui a pouco um pastor vinha e sentava com você e começava a conversar, e aí te dava sabe? E foi indo aquele negócio. E aí chegou sábado à noite, teve a cruz, né? Uma coisa que marca a minha vida muito até hoje é quando você escreve os seus pecados, escreve aquilo tudo que te agonia, você vai e crava na cruz, né? E você vê que
Deus perdoa os seus pecados, e aí, sabe, aí vai assimilando aquilo, foi indo, aí quando chegou no domingo, que acontece aquele negócio daquela peça, o pastor Jafé no telefone, e eu falei, caramba, meu, o pastor ficou endemoniado, miserável. Eu falei, gente, que negócio é esse? Que negócio é esse aqui, né? E aí foi, aí passou. Aí, pastor, quando a gente voltou, eu consegui ficar os 3 dias, e a gente voltou para a igreja. Aí quando chegou na igreja, foi toda aquela festa. Perguntaram se alguém tinha um testemunho para dar, eu quis dar um testemunho, né? E eu subi até o púlpito da igreja antiga, e estavam os pastores, né? A pastora Ju, o pastor Eloy, o pastor Paulo, o pastor Aimar, o pastor Vilmar, né? O pastor Paulo, Mariano, estavam todos ali, né? E aí, eu lembro que a minha fala foi assim, né? Que eu tinha ido para aquele lugar para pedir para que Deus curasse a minha perna. Isso foi em 2014, né? Então eu tinha ido, a minha perna ainda estava bem debilitada, assim, né? Um pouquinho pior do que o que você viu aqui agora, né? E eu lembro que no meu pensamento eu falava, se esse Deus é bom mesmo, né? Eu vou pedir para ele curar a minha perna, né? Quem sabe minha perna não volta a ser do jeito que era. E o meu pensamento foi esse, foi para lá com isso daí, né? E quando chegou na igreja que eu dou testemunho, assim, mais uma vez, eu ouvi a voz de Deus assim claramente. E ele falou assim para mim, como é que eu posso curar a sua perna se você não me deixa curar o seu interior, né? E a perna é algo físico, agora e o interior? E a gente sabe que a cura, ela vem de dentro para fora, não é só um superficial, né? Então, ali naquela hora eu entendi isso, e aí eu me lembro que o pastor Aimar falou, gente, a gente vai orar por essa perna. Porque eu lembro que na hora eu levantei a calça e mostrei da mesma maneira que eu mostrei aqui, né? E aí eu fiquei rodeado dos pastores, né? Foi algo assim muito forte assim para mim, né? Eles oraram e foi assim um tempo muito bom, e ali foi onde aflorou algo novo na minha vida. Caramba, não é só o pastor que pode orar, não é só o pastor que tem o Espírito Santo, não é só o pastor que, sabe? Porque até então para mim era o pastor só o pastor que podia fazer as coisas, né? E ali eu vi que eu podia fazer algo mais, aí logo veio as células, né? Aí eu entendi que você vai ser um líder de célula, você vai cuidar de pessoas, sabe? E aí foi indo, eu fui entendendo que eu estar na igreja não era só para me ficar reparando nas pessoas e ficar vendo os erros dos outros. Só dando nota, né? Não era só isso, era para sabe aquele negócio assim de você ver as pessoas ali com as mãos levantadas, adorando, chorando, você fala, caramba, por que esse cara é desse jeito? O que está acontecendo ali? E você fica prestando atenção naquele que está com... Por que esse está com celular? Por que, sabe? E às vezes o Espírito Santo está ali do teu lado, mas a tua atenção está tão longe dele que você não consegue nem perceber ele ali. Sim. Sabe? Porque você, ao invés de você estar focado em Deus, você está focado no que as pessoas estão fazendo. E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso mudar. E aí, passando disso, ainda estava aquele menino ainda meio assim, né, fazendo as coisas. Começando a transformação. Começando, mas aí veio o segundo imersão. E o segundo, sempre tem uma pegadinha de pastor, né? Porque o primeiro a gente foi para ver como que é, e no segundo a gente já foi para trabalhar, né? E nós fomos para trabalhar. E eu me lembro que eu fui como um líder da recepção. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Não sou líder de nada e vamos colocar como líder de recepção, né? E a gente foi com uma equipe, aí a gente ficava assessorando, e eu me lembro que o pastor, em uma ministração para os homens, o pastor Aimar reuniu o pessoal, ele estava fazendo essa ministração, e eu me lembro que o pastor Paulo, ele veio, pôs a mão no meu coração e falou assim, Deus está te entregando algo que nem você vai entender, mas Deus está te entregando um dom nessa hora, nesse lugar.
E eu falei, caramba, o que é isso, né? Aí a gente entrou, eu estava ali só como um líder da recepção. Era aquele que ia ajudar a guardar as malas, que ia, sabe, Serviu um das cafezinho, pratinhas, ver as mãozinhas levantadas. Era isso aí, pra mim era Já só tinha isso aí. recebido a sua porção, já estava bom. Aí eu não entendi nada desse negócio de orar e ungir. Aí vamos lá agora, vamos lá, a gente vai orar. Eu falei, caramba, isso aí não estava no pacote não, né? Porque aí a gente entrou... Não estava no script. Não estava. A gente entrou na sala onde estava a ministração dos homens e é uma ministração muito forte, porque ali é onde eles abrem os corações, né? Os encontristas, eles abrem os corações para liberar perdão, para confessar aquilo que eles fizeram de ruim, né? Para orar, para liberar perdão, né? E aí a gente começou a orar e eu lembro que eu fui orar com um rapaz, até isso para nós, isso para mim era algo para nós, porque o avivamento chegou na nossa igreja a partir do primeiro imersão, que começou, né? Então, assim, para a gente orar era Pai Nosso que estás no céu, né? Então, assim, a partir daquele momento, eu já orava impondo a minha mão, né? E eu me lembro que eu impus a minha mão em um rapaz, lá nessa ministração, e aí quando eu comecei a orar, o rapaz caiu. Comecei a orar, fui orando, caiu. Eu falei, esse miserável está com graça, tá querendo fazer piadinha comigo, tá fugindo de alguma coisa. Pegadinha. Né? E aí eu lembro que o senhor veio no meu ouvido e falou assim, ó, você orou com aquele rapaz e ele caiu. Eu orei com ele agora há pouco, ele caiu também. Vamos ficar atento. Eu falei, esse cara tá com graça, né? Aí passou, o rapaz veio e falou assim, ó, ninguém orou com aquele menino ali não. E aí eu fui orar com o rapazinho que estava lá. E aí eu comecei a orar, impus a mão, comecei a orar, dando aquilo que veio na minha mente, né? Eu acho que era de Deus, né? E esse rapaz caiu. Eu falei, não, de novo. Eu falei, é brincadeira. Esse rapaz caiu assim, aí ficou deitado, E eu lembro que o pastor Aimar voltou à ministração e esse rapaz deitado, eu ainda fui até ele, mexi nele, pedindo para ele levantar. E aí o pastor Jafé falou, Nena, deixa o cara. O pastor Jafé entrou aqui, tá assistindo a gente. Pastor Jafé, responsável da imersão, abençoado. E aí o pastor Jafé, ele falou assim, Nena, deixa o cara tá falando com Deus aí, deixa o cara aí. E aí ficou, passado um tempão. Aí o Júnior pegou e falou assim, vai lá em cima e chama o pastor Paulo, porque tá estranho isso aqui. O cara ia no chão ainda. Aí eu corri no outro lugar e falei, pastor, a gente precisa do senhor ali embaixo. Aí ele pegou com o chofazinho dele, né? Ele desceu comigo. E aí a hora que a gente entrou, cara, meu coração gelou. Porque eu vi aquele menino, ele deitar, já tinham colocado ele em cima de uma cadeira de piscina. E ele estava assim... Apagado. Apagado. Eu não via nem a barriga, nem respiração eu não via. Sabe, assim, eu olhava na barriga dele, eu falava, mexe barriga, e a barriga ali intacta, sem mexer. Eu falei, meu Deus. Aí a hora que eu entrei, o pastor Jafé falou assim, ei Paulo, nem adianta, esse daí já está na glória. Falei, meu Deus do céu, o que foi isso? O pai do menino do lado, eu lembro desse dia. chamando e nada. E aí o pastor Paulo chegou e colocou a mão nas costas dele e eu me lembro que ele falou, volta agora, em nome de Jesus. E aí eu vi a barriga do menino mexer assim, ele tomar o fôlego assim, sabe? Fez assim. Aí ele abriu o olho, piscou, o pai dele, filho, você tá bem? Você tá bem? Aí ele, eu não sinto minhas pernas. Aí o pastor fala, volta as pernas agora, em nome de Jesus. E aí ele levantou da cadeira. E aquilo foi um peso que saiu de mim. Foi um peso. E passado o tempo assim, ele passava perto de mim, o pastor Jafé falou assim, Nena, não abraça esse menino, pelo amor de Deus, não abraça ele. Mas assim, depois, comigo assim acontece sempre depois. E aí eu tava lá e falei, caramba, por que aconteceu isso, né? Sabe por quê? Porque eu achava que o poder estava em mim. Passou um tempo, eu achava que eu ia fazer e ia acontecer.
E aí Deus falou para mim assim, eu tenho poder, sou eu quem faço. Eu estou usando a sua vida, eu faço através da sua vida. É só um instrumento, né? Você é um instrumento que eu escolhi, sabe? Para mostrar que eu existo, para mostrar que eu estou com vocês. Então, assim, não há poder nenhum em você. Porque o meu Espírito Santo está com você, mas sou eu quem libero. E eu entendi, sabe? Eu entendi perfeitamente. Eu não tenho nada, eu não sou nada. É o Espírito Santo do Senhor quem age através da minha vida. E aquilo ali foi, Deus mostrou para mim, sabe? Porque eu estava achando que tinha sido eu. Eu achava que tinha sido eu que tinha feito aquilo ali e não foi. Então, assim, Deus é Ele quem opera. E aí, passou isso aí marcou a minha vida, marcou sabe, a minha história. E aí eu me lembro que quando a gente chegou dessa imersão, eu estava na porta, porque eu ainda era diácono, eu estava na escala. E eu queria estar lá em cima, por quê? Porque eu queria orar com as pessoas. E aí eu me lembro que quando terminou a pregação da pastora Jucineide, lá em cima também, e ela falou, quem quer receber uma oração, vem aqui. E aí eu falava, cara, eu não quero estar aqui na porta, eu quero estar lá em cima, né? Mas eu tinha que estar ali porque eu tinha era o meu dia de escala. E aí eu falei para Deus, Deus, eu não quero ficar mais na porta, assim, eu quero estar lá em cima, eu quero estar mais presente. E aí eu me lembro que chegou uma eleição de presbíteros e Deus ouviu a minha oração e hoje eu sou presbítero, eu não fico mais na porta e assim eu estou envolvido com as pessoas. Então assim, pastor, aí despertou. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim e eu tenho certeza de que aonde eu vou, Ele está comigo porque eu sou a igreja. Glória a Deus. Eu sou a igreja. Então, assim, a gente tem os momentos de fraqueza. Não estou dizendo que assim, é maravilha o tempo todo, né? Tem os momentos de oscilação, mas assim, a minha oração é a mesma do rei Davi. Eu sei que eu erro, eu sei que eu peco, eu sei que eu sou falho, mas eu peço todo dia para Deus, não deixe que o teu Espírito se afaste de mim. Porque eu quero carregar isso aí e a minha vida é de Deus e onde eu for eu quero mostrar isso. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. A gente está com um tempo bom aqui, estamos com 1h15 de live. Mas é nítido assim a transformação. O Nena é movido pela carne, encrenqueiro, vidento. E o Nena movido pelo Espírito. E assim a gente já vai encerrar, depois eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Mas eu estava lembrando de uma situação que foi quando você deu seu testemunho, voltando da primeira imersão, né? Foi algo assim muito especial para a igreja. Estávamos com os 7 pastores do Acre. E aí eu lembro que nesse tempo de testemunho e tudo, aí o pastor Eloy pegou o microfone e falou, né? Falou, eu vejo que você será um pastor. E aí eu tava assim, né? Poxa, foi um final de semana muito abençoado, muito agir de Deus, muita coisa gostosa. Mas aí eu pensei, cara, acho que agora ele exagerou. Agora eu acho que ele deu uma escorregada. Por quê? Porque eu olhava o Nena até ali. E no testemunho já deu para perceber que alguma coisa tinha acontecido, mas não se imaginava a dimensão daquilo. E hoje, isso eu já falei para você, e a gente está aqui falando do milagre da sua vida, né? Hoje eu consigo ver isso tranquilamente, né? Alguém que ora com as pessoas, que aconselha, que discipula, que lidera uma célula, que lidera a sua família. Como o Nena mesmo disse, não é perfeito, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, o único perfeito que passou por aqui foi Jesus. Mas é nítida a transformação. Amém. Né? Então, esses 2 milagres eu creio que você deva compartilhar. Né? Nós estamos felizes com o povo de Deus que está aqui com a gente, porque o primeiro milagre é um milagre de vida, você não estaria aqui. Sim. Você talvez, se estivesse, estaria sem pernas. Sim. Então é um milagre você poder trabalhar como você trabalha, dirigir, viver. Eu sei que há, né, dificuldades,
mas você vive, você caminha praticamente normal. E esse outro milagre, que aí foi o despertar espiritual, né, como você mesmo disse, eu pude viver 8 anos, mais ou menos, na igreja, dentro da igreja, porém, sem ter Deus no comando, sem estar movido pelo Espírito Santo. E esse é um risco terrível que todos nós precisamos evitar todos os dias. Alguém disse Pastor Fábio Sincerão, não entendi. Então, conclui aí, a gente vai encerrar. Mas assim, não deixe de falar desses milagres. Amém. São 2 milagres, eu sei que dentro desses 2 tem muitos outros, mas esses são os principais, né? Amém. De um milagre físico e de um milagre espiritual. Então, encerra aí, com chave de ouro. Eu só quero dizer assim que quando eu achei que a minha vida tinha acabado, Deus ele reestruturou de uma maneira maravilhosa, porque Ele me deu uma esposa abençoada, a Renata, é uma companheira assim que eu nunca imaginei que fosse ser, mas assim cada dia ela me surpreende. Deus ele me abençoou com a Suzana, eu tenho uma filha linda, uma moça já. Tenho o Tiago, Deus me abençoou com o Tiago. Tiago é um companheirão, ele é companheiro mesmo, sabe? Assim, um filho abençoado mesmo, que as pessoas falam, nossa, vocês criam ele de uma maneira assim, e eu falo, não é Deus que faz tudo isso, né? E quando a gente pensou que tudo tinha acabado, Deus nos surpreendeu com o Lucas, né? Nosso bebezinho, 2 meses, lindo, lindo, lindo. Assim, um amor, assim, eu amo a minha família. Se eu tiver que ficar dentro de uma caverna, só nós lá dentro, lá, a gente fica e a gente vai ficar vivendo em amor, vai ficar vivendo em companheirismo, porque eu entendi que quando a gente recebe o amor de Deus, quando a gente entende o amor de Deus, esse amor ágape, esse amor sacrificial que Deus teve pela nossa vida, quando Ele entregou Jesus naquela cruz. E aí eu me lembro daquela cruz com os meus pecados e eu joguei naquele sangue e eu me lembro que eu não quero mais ir naquela cruz pegar aqueles pecados, eu não quero mais voltar e pegar aquele lixo. Então assim, eu luto todos os dias por isso, eu luto mesmo, sabe, para não desviar, porque os pensamentos vêm, sabe, a vontade da carne vem. Então assim, essa família, ela me sustenta, os meus filhos, a minha esposa, eles me sustentam todo dia. Eu tenho a vontade que eu tenho de viver, ainda é por eles, é por causa deles, é porque eles têm alimentado. E assim, eu agradeço demais a IPI de Parque Brasil, né? O seu ministério, pastor. O senhor é um pastor, assim, um homem de Deus mesmo, que Chegaremos lá. Não, que entende, que está com os ouvidos e com a mente aberta para ouvir aquilo que Deus tem falado para o senhor. Sabe, as estratégias, a coragem que o senhor tem, sabe, de estar fazendo, o senhor compartilha, o senhor divide as tarefas. O senhor não é aquele pastor, para mim, numa igreja, era o pastor que fazia tudo, sabe? E infelizmente hoje ainda tem igrejas que é assim, os pastores são eles que mandam e as coisas têm que acontecerem só ele que prega, só ele que visita, não visita, né? Porque na maioria só quer pregar mesmo, né? Só quer estar ali na igreja, ali em cima do púlpito. E assim, o diferencial que eu vejo no Senhor é essa, sabe? De criar ministério, de ouvir os membros. E quando o Senhor ouve algo de Deus, o Senhor fala, vamos pôr em prática, vamos fazer. Porque a maioria das vezes os pastores querem que a parte dele, a ideia tem que ser minha, sabe? Eu que tenho que fazer, e lá não, e eu agradeço a Fabiane, sabe? Porque tudo começou com vocês, E isso confirmou uma vez que vocês estavam em casa agora há pouco tempo, e você orou pela Elaine, e você falou assim, Dan, eu queria que você orasse pelo Nena. E a oração da Dan veio de encontro com aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. A Dan falou assim na oração dela, você não precisa mais de melhorias nessa perna, você não precisa mais de uma cura total nessa perna.
Porque você já entendeu que você não precisa de uma cura nessa perna para saber que Deus é na tua vida, para saber que Deus existe, para saber que Deus é poderoso, né? Então isso aí são coisas que marcam a trajetória da gente e a gente vai querendo, eu quero mais. Eu quero mais, e assim, você é a igreja, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então a única pessoa que pode apartar isso, a única pessoa que pode tirar isso, é você mesmo, sabe? E eu não quero mais, é que eu falei, eu não quero mais perder o Espírito Santo que habita dentro de mim, eu não quero mais perder. Faz toda a Sabe? diferença. Eu não quero perder por conta de um copinho de cerveja, eu não quero perder por conta de um trago de cigarro, eu não quero perder para poder ficar olhando uma mulher nua, seminua, sabe? Eu não quero perder para voltar a um joguinho. Sabe quando que eu me dei conta disso? Quando nós começamos a trabalhar com, só para a gente encerrar, quando a gente começou a trabalhar com dependentes químicos. Porque eu gostava muito de tomar vinho, eu gostava de ter uma garrafa de vinho dentro da minha geladeira. E o Imersão me trouxe isso, sabe por quê? Porque nós trabalhamos com dependentes químicos. Como que eu vou chegar para falar com um dependente químico se eu estou com cheiro de vinho dentro da minha boca, se eu estou com um hálito de vinho? Pode gerar um problemaço, né? Como que eu vou chegar em um dependente de tabagismo, de cigarro, se eu fumei um cigarro? Sabe, aquilo ali vai acender de novo. E aí, não é que eu não tenho um controle, mas é porque eu sei que eu estava prejudicando outros. Sim. E hoje, pastor, eu quero fazer as coisas não para mostrar que eu sou certinho ou que eu sou isso ou que eu sou aquilo, mas para não decepcionar Deus. E olha que eu decepciono muitas vezes, mas eu tento fazer assim, sabe? O que eu vou fazer agora? Será que vai agradar a Deus ou vai desagradar a Deus? Sabe? Será que o que eu estou fazendo hoje está agradando a Deus? Será que isso está acrescentando para o reino? Será que isso está influenciando na vida de uma pessoa para o reino? Ou será que eu só estou sendo aquele que está afastando ou que está julgando? Às vezes a gente julga as pessoas. E a Bíblia fala para a gente mostrar Jesus. Aceita Jesus. A gente fala, o cara falou que aceita Jesus, cara, então aí agora é ele com Jesus. Não adianta eu querer ficar falando, será que aceitou mesmo, ou será que não aceitou? Sabe por quê? Porque o dia a dia vai mostrar, pastor. O tempo dirá, né? O tempo dirá. Então, assim, o que eu quero dizer para a gente encerrar é que, assim, não tem outro caminho. Eu não sei se você está aí fraquejando, se você está oscilando, sabe, se esse tempo de pandemia, de quarentena, fez você ver de uma outra maneira, eu não posso estar indo na igreja, então agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Será que eu vou morrer, então eu preciso aproveitar e fazer? Sabe, deleta isso da sua mente. Continue orando, continue buscando, continue fortalecendo, porque Deus não tirou do lugar que você estava, Deus não me tirou do lugar que eu estava para me viver de qualquer jeito, sabe? Então, assim, as coisas vão voltar ao normal, sabe? Eu creio nisso. E qual vai ser o testemunho que eu vou dar quando as coisas voltarem ao normal? Será que eu vou ter que ser trabalhado de novo? Será que eu vou ter que ser discipulado novamente? Eu sempre digo que Deus é um Deus das segundas chances, né? Mas até quando eu vou estar tendo essa segunda chance? Então, assim, se manter firme nesse tempo, assim, sabe? As células estão voltando, tem células online, você tem Bíblia em casa, você tem motivos de oração. Então, vamos continuar firme. Vamos continuar firme. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, muito bom esse tempo de falar sobre milagres. É muito bom falar de milagres. É bom demais. Quando você é um milagre ainda. Com certeza. Eu tenho certeza que estamos do lado de um milagre. Nós somos um milagre. A IPI é um milagre. Glória a Você Deus. é um milagre. E nós queremos orar Amém. para encerrarmos. Agradecer a vinda do Nena. Amém. Agradecer a Renata que liberou. Uma pena o tempo está tão difícil, vocês não poderem ter vindo em família. Mas estamos felizes. Aproveitar para dizer que amanhã, 9h30 da madrugada, temos culto, 18 horas, todos convidados. Estamos presencialmente de manhã e à noite também online. Então estejam conosco, estamos com álcool em gel, estamos com espaçamento, estamos com todos os cuidados, todos seguindo as mascarados. Que Deus te abençoe, é um prazer ter você conosco. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer, Senhor, por esse tempo, agradecer por essa conversa, agradecer por esse testemunho, Pai,
Senhor, como Nena disse, há quase 20 anos atrás, a vida dele foi interrompida, Senhor, ou quase definitivamente. Mas eu louvo a Ti, Pai, porque por esse acidente, Pai, ele teve um encontro com o Senhor. Ele viu, Pai, que a vida dele não poderia ser conduzida por ele mesmo. Ele viu que o Senhor desejava ser o Deus da vida dele. Ele é um milagre, Pai. Os médicos disseram isso, os enfermeiros disseram isso, todos que presenciaram testemunham isso. E nós estamos aqui para dar a glória e o louvor ao Teu nome, Pai. Mas não foi apenas um milagre físico, Senhor. Como Ele disse aqui, após alguns anos veio um milagre espiritual. Veio uma chama do Senhor que foi acesa, Pai. Um dom, Senhor, maravilhoso. E nós temos também presenciado desse milagre. Imersão após imersão, culto após culto. E pedimos, meu Deus, que continue assim, que a vida do Teu Filho continue, que essa chama não se apague, Pai, pelo contrário, que ela esteja acesa e queimando até o último suspiro do Teu Filho nessa terra. Pai, eu quero interceder pelos Teus filhos que estão nos ouvindo, aqueles que estão precisando de milagres, aqueles que estão lutando por situações que aos Seus olhos são impossíveis, aqueles que estão desanimados, desamparados, Pai, desacreditados. O Senhor é um Deus de milagres e essa live vem nos lembrar disso. Não há ponto final que o Senhor não possa tirar e colocar uma vírgula e continuar escrevendo. O Senhor é poderoso para fazer tudo novo. E a minha oração é que nós continuemos a presenciar milagres e milagres e milagres. Aleluia. Que a IPI de Parque Brasil seja um celeiro de milagres. Amém. Que aqueles que nos ouvem de outras igrejas também possam presenciar milagres. E o nome do Senhor possa ser grande. E o mundo saiba e reverencie o Senhor. Amém. Obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 A minha querida esposa vai encerrar ali. Que Deus te abençoe. Amém. Fique firme com Jesus. Valeu, galera. Nena, obrigado mais uma vez. Obrigado, Zé. Fiquem com Jesus. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.